dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está em Gênesis, capítulo 18. Vamos ir a partir do versículo 9, que diz assim: Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram os visitantes. Está dentro da tenda, respondeu Abraão. Então um deles disse: Voltarei a visitar você por esta época, no ano que vem, e sua mulher Sara terá um filho. Sara estava ouvindo a conversa de dentro da tenda. Abraão e Sara já eram bem velhos, e Sara tinha passado havia muito tempo da idade de ter filhos. Por isso riu consigo e disse: Como poderia uma mulher da minha idade ter esse prazer, ainda mais quando meu senhor, meu marido, também é idoso? Então o Senhor disse a Abraão: Por que Sara riu? Porque disse: Pode uma mulher da minha idade ter um filho? Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Voltarei por esta época no ano que vem e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri, mas ele disse: Não é verdade, você riu. Amém. Amados, quero destacar aqui 3 coisas importantes para a nossa reflexão aqui. A primeira coisa é que o Senhor faz uma promessa para Abraão. E ele diz que Sara terá um filho. Uma promessa, né, que ele, né, e Sara teriam um filho, quando na verdade era impossível deles terem um filho. Ele já estava bem velho, Sara não tinha a menor condições humana, física para ter esse filho. Aqui fala que ela era bem velha, né, tinha idade já passado o tempo da idade de ter filhos, mas Deus fez uma promessa. E o que acontece? Quando Deus faz uma promessa para nós temos que acreditar, nós temos que confiar, nós temos que ter fé. Não importa que tipo de promessa é essa, se ele fez uma promessa, ele vai cumprir. E a gente vai perceber que o Senhor vai cumprir essa promessa na vida de Sara e na vida de Abraão. Embora os dois ainda, né, vão titubear, né, vão titubear na fé, mas ele teve uma promessa do Senhor. Você tem uma promessa de Deus. Deus te fez uma promessa. Você pode ter certeza que se Deus realmente prometeu, ele vai cumprir. Demora o tempo que demorar, passa o tempo que passar, aconteça o que acontecer. A promessa do Senhor vai cumprir. Então, aguarde a promessa do Senhor. Se ele realmente falou, ele vai cumprir o que ele falou. Essa é a primeira coisa que eu quero destacar. A segunda coisa que eu quero destacar é que Sara, ela falou que era impossível. Sara, na hora que ela teve a promessa de Deus, em vez dela olhar para Deus, que é todo-poderoso, que é soberano, que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, ela não olhou. Ela olhou, sabe para quem? Ela olhou para ela mesma. Ela olhou para ela. E olha o que ela disse. Sara está ouvindo a conversa de dentro da tenda. Abraão e Sara já eram bem velhos. E Sara tinha passado havia muito tempo da idade de ter filho. Por isso riu consigo mesma, né, e disse: Como poderia uma mulher da minha idade ter esse prazer? Ainda mais quando meu senhor, meu marido também é idoso. Ou seja, ela olhou para as suas limitações. Ela olhou para as limitações do seu marido. E você não tem que olhar para as suas limitações. Você tem que olhar para o Senhor, que é o Deus do impossível. Então, quando nós olhamos para nós mesmos e vemos que nós não temos condições nenhuma e percebemos que não há nenhuma chance, humanamente falando, nós vamos ficar desanimados, nós vamos ficar sem fé, nós não vamos acreditar. E este foi um dos grandes problemas de Sara. Ela olhou para ela olhou para a limitação dela. E nesta manhã você está dizendo: tira os olhos da sua limitação. Deus não está te prometendo baseado na sua capacitação, na sua força, no seu poder. Não, Ele está te prometendo baseado na capacitação dEle, no poder dEle, na força dEle. É nele e não em você. É essa que é a diferença. E a terceira coisa tem a ver com tudo isso que eu disse, né? Quando o anjo fala aqui, né, que ela riu, ela disse que não riu, né? E tudo, mas na verdade ela riu porque ela falou: não pode, não tem lógica uma coisa dessa, né? Que ela estava olhando para ela mesma. Mas quando o anjo diz para Abraão, ele fala assim, né? Por que a sua esposa riu, né? E aí ele fala: por acaso alguma coisa difícil demais para o Senhor? Olha a pergunta: por acaso há alguma coisa difícil demais para o Senhor? Então, amados, não há coisa difícil demais para o Senhor. Não há coisa impossível para o Senhor. Foi isso que ele falou. Então o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? Porque disse: pode uma mulher de minha idade ter um filho? Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Voltarei por essa época no ano que vem e Sara terá um filho. E ele voltou.
E Sara teve um filho. Então, eu queria dizer isso para você. Por acaso há coisa difícil demais para o Senhor? Há coisa impossível para Ele? Por que que você está olhando para a sua impossibilidade? Se você estiver olhando para a sua impossibilidade, você realmente vai continuar achando que é impossível. Mas se você olhar para o Deus do impossível, você vai ver que é perfeitamente possível acontecer o que Ele fala e o que Ele diz e o que Ele promete. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor abençoe sua casa, sua família, que o Senhor abençoe o Brasil e as nações. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.